Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso podcast Fora da Terapia. Me chamo Maltês Azevedo, sou psicólogo, gestalt terapeuta, aqui no Centro Clínico Integrado. Estamos aqui com a Clara Liz, onde nesta tarde nós iremos trabalhar o temário proposto. Clara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maltês. Pessoal, meu nome é Clara, sou psicóloga clínica aqui do Centro Clínico Integrado e sou psicóloga também da Instituição de Ensino Superior. E hoje eu e Maltês, vamos falar um pouquinho sobre o tema O Amor na Relação Terapêutica, uma visão gestáltica, baseada nesse livro de Beatriz Cardella. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E nada melhor do que falar sobre essa relação terapêutica e trazendo já um pouco, Clara, para a nossa abordagem, a Gestalt terapia, né, que tem tudo a ver com esse tema proposto. E, em especial, nesse mês agora de julho, onde o Fritz Perls, não é, completaria 132 anos. 132 anos do seu nascimento. E quem foi Fritz Perls? Fritz Perls foi um dos fundadores da Gestalt terapia, não é? Então, esse mês se é celebrado o mês da nossa abordagem. Então, a Gestalt terapia é uma abordagem que eu considero não ter escolhido, mas ela foi quem me escolheu, não é? Visto que as minhas próprias vivências, até mesmo antes da psicologia, não é? E no período da faculdade, acabou que foi, né, convergindo justamente com essa abordagem, não é? Então, são coisas bastante interessantes da própria abordagem que ela vem a apresentar, vem a favorecer, que eu me encantei bastante, né? E estou aqui, Gestalt terapeuta. Interessante, né, Maltês? Porque a gente fala que a gestalterapia é um estilo de vida, né? A forma como a gente vê o outro, como a gente se encontra com o outro. E geralmente, quando a gente escuta sobre as outras pessoas falando como é que foi, diz muito sobre isso, né? Que foi encontrado pela abordagem. Isso mesmo. Nós temos na Gestalt terapia uma das coisas mais interessantes que eu acho, que é a fenomenologia, não é, o humanismo. O que acontece no ambiente terapêutico, o quanto diz, não somente para o nosso paciente, mas também para nós terapeutas, não é? Então, tudo que se é sentido, tudo que se é vivenciado, uma das principais coisas no 5º período na faculdade, onde fiz psicologia, quando a professora falava, né, a professora Jéssica falava sobre a gestalterapia, e ela dizia que o gestalterapeuta, naquele ambiente clínico, na sua vivência clínica, ele está ali. Então não há suspensão nossa, não há suspensão do gestalterapeuta, ele está ali na plena vivência com o seu paciente. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, não é? Porque eu posso, de fato, estar ali vivenciando tudo com o meu paciente. Posso estar ali até me abrindo a determinadas emoções e podendo vivenciar aquilo ali verdadeiramente com ele. Então, foi um dos pontos principais que me chamou a atenção nessa abordagem. Sim. Eu, pelo contrário, era um pouquinho rígida, né? E aí, quando eu me dei conta, quando eu encontrei a gestalterapia, foi em um grupo de estudos que a gente estava fazendo. E eu achei muito interessante porque eu achei interessante das outras que eu já tinha visto. E eu vi uma abertura para essa rigidez minha, né? E me puxava muito para uma criatividade, para uma abertura para o outro. Então, foi realmente uma abordagem que me encantou desde o início também. Uma coisa interessante que eu gosto muito, até antes daqui falei contigo, foi em relação aos experimentos que podem ser vivenciados no ambiente clínico, né? E até para esses experimentos acontecerem junto do nosso paciente, né? De acordo com as técnicas que a Gestalt dispõe, né? Seja uma cadeira vazia, seja uma fantasia dirigida, bem como outras técnicas nessa fase de experimento, que é uma coisa que me encanta bastante, né? E como traz resultados no setting terapêutico. E como isso precisa de algo que está totalmente atrelado ao tema de hoje, não é? A relação terapêutica. Para nós, gestalt terapeutas, quando nós vamos desenvolver um experimento, né? Como eu falei, seja da cadeira vazia, ou seja da fantasia dirigida, né? E conduzimos o paciente naquilo ali, uma das principais coisas, além do campo que está ali pedindo, não é? O experimento é aquele que emerge,
no campo, emerge naquela sessão. Além disso, há a necessidade da relação terapêutica, né? Deve haver ali uma plena interação tanto do terapeuta com o seu paciente, né, a relação da confiança, coisa que a gente vai trabalhando no decorrer das nossas falas, da nossa partilha, mas até para também já dar esse pontapé inicial nessa fala de hoje, né? Essa importância. Quem está nos assistindo, com certeza tem colegas nossos, terapeutas, gestalt terapeutas, psicólogos de outras abordagens, mas também tem aqui pacientes, tem futuros pacientes, e esse papo de hoje, essa fala de hoje vai muito além, não é, do que o setting terapêutico representa, não é? E essa necessidade sobre essa fala, no intuito até de esclarecer para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, um pouco sobre como funciona a nossa relação com os nossos pacientes. E aí a gente já vai entrando no tema, né, que é da relação terapêutica, desse amor. E a gente escolheu esse livro, é o mesmo título que eu já mostrei a vocês, da Beatriz Cardella, foi o primeiro livro publicado dela. E ela era uma gestaltoterapeuta também. Ela faleceu ano passado. E a trajetória dela e também os livros, a forma como ela traz, como ela via a gestaltoterapia é através desse amor na relação, né? Da potencialidade que tem nos encontros, seja nos encontros com o paciente, né, ou com o cliente, dependendo de como a gente chama, que tem esses termos, seja também com o outro que não está ali só como paciente, né, mas nas nossas vivências. E aí acho que ela é uma das pessoas que fala muito bem desse tema, né, de uma forma muito profunda. E geralmente quando a gente fala de amor, é uma coisa que é uma atitude, né? Não é baseado só no que a gente sente ali no momento, não é baseado só na troca com a outra pessoa. E a relação terapêutica, ela traz por si só isso, né? A gente tá ali para servir aquela pessoa que está com a gente. E muito para além de uma troca ali de esperar algo que o cliente ou o paciente nos dê, né? A gente está ali a serviço dele para oferecer realmente um suporte, né? E como você foi falando até do experimento, pegando um ganchozinho, como é que a gente vai propor um experimento se a gente não tiver com essa atitude de amorosidade, né, na relação, se a gente não conhecer o paciente? Porque para a gente propor também alguma técnica, a gente precisa saber se aquele paciente ele está disposto àquilo, né? Se faz parte da vivência dele. E aí tudo isso é nessa relação de amor, que a Beatriz Cardella coloca muito bem nesse livro, né? Ela vai falando alguns aspectos que tem nesse amor. E acho que hoje, nas relações que a gente tem, principalmente, né, que a gente vê assim na sociedade, é uma coisa que está cada vez ali mais rasa, né? Então, alguns clientes, eles chegam ali realmente sem saber ter esse amor por si, né? E muitas vezes muito conturbado na relação com o outro, né? Chegam até às vezes temerosos, não é? Do Isso. que é, o que é isso? O que é que eu vou fazer ali? O que é que eu vou dizer? Até onde eu posso ir diante de uma pessoa que eu não conheço? Será que vai me Né? julgar, Vai né? me justa, talvez seja a primeira fala, o primeiro pensamento, aliás, né? Será que eu vou ser julgado, né, pelo que eu penso, pelo que talvez eu fiz ou pelo que eu quero fazer, né? Então, talvez esse seja um dos primeiros pensamentos, né? E há justamente esse receio. A nossa profissão, né, a nossa missão, né, até é falado isso aqui pela Cardella, né, essa missão do terapeuta é justamente ser muito mais além, né, do que apenas aquela pessoa que escuta, mas justamente via proporcionar esse ambiente de amor. Lendo aqui também, na proposta até desse tema, eu me lembro das primeiras aulas de psicologia onde se é muito mencionada a importância do vínculo, o estabelecimento do vínculo com o paciente, né? Porque é a partir desse estabelecer desse vínculo que a engrenagem da terapia começa a funcionar, não é? Então é algo que me recordou bastante. E a Cardella ela é muito precisa, uma frase que me fez assim ficar eu sentei, claro, o peso da responsabilidade quando ela fala que a relação terapêutica, não é? Ela fala, se eu não me engano, no livro até da Frazão, esse daqui, que a relação terapêutica é uma relação de morada. Então, é onde o paciente, onde o terapeuta ali vai começar a habitar.
conectar. Não é só o paciente, é o paciente e o terapeuta. E essa ideia de morada que nós temos tem muito a ver justamente com essa questão do amor, né? Temos essa ideia de que onde nós moramos é o local onde a gente se identifica, é o local onde a gente constrói, é o local onde a gente de fato habita. E o setting terapêutico, né, principalmente também puxando para esse viés da Gestalt terapia, se torna esse ambiente de acolhida, esse ambiente de morada. E uma coisa que você foi falando que me lembrou, né, foi das minhas primeiras sessões de terapia como paciente, né, que eu tinha muita dificuldade, né, disso. Será que a pessoa vai me julgar, né? Até que ponto que eu posso falar? Será que vai vir ali uma coisa, um pensamento ou uma fala que pode me machucar, né? E aí, aos poucos, na relação com o outro, a gente vai construindo esse vínculo que faz com que a gente perceba esse acolhimento, né? Então, aos poucos, a gente vai entendendo, né, quem a gente é naquele lugar. E aí é muito importante que a gente, como psicólogo, esteja no processo terapêutico, né, a gente como paciente, justamente para isso também. Porque há alguns lugares que a gente só vai entender do paciente se a gente já tiver passado por aquilo também, né? Tem lugares que a gente só vai conhecer dores que a gente vai conhecer e vai conseguir se conectar com o outro se a gente já tiver trabalhado na gente também, né? Então é muito importante nesse processo. Então, pegando até uma coisa que você falou, Clara, relacionado às relações atuais, não é? Relacionadas até a outros tipos de relação. A relação terapêutica, ela não vem a ser uma relação como até a Clara coloca, não é? A relação erótica, não vem a ser uma relação de pais para com filhos, não vem a ser uma relação divina, mas ela é uma relação, como a Beatriz ela pontua claramente, é uma relação fraterna, né? É aquela relação que encontra no outro, não é, o do terapeuta para com o paciente, encontra nele a semelhança. Encontra com ele também a solidariedade, não é? Aquele momento em que ocorre de fato a acolhida. Então é muito interessante destacar isso para quem pensa em ir para uma terapia, quem pensa em estar nesse ambiente da clínica, onde você será acolhido por igual, não é? A gestalterapia ela deixa muito claro que não há um patamar acima, diferenciando ali a relação paciente e terapeuta, não é? Ali estamos todos por igual, né? Visto que até a própria Gestalt ela busca muito trazer a ênfase da humanidade na relação que ocorre. Uma Então, horizontalidade, né? justamente, então não há essa diferença. Na clínica, principalmente nas primeiras sessões, há sempre esse explicar, não é? Eu explico para o meu paciente. Nós somos duas criaturas humanas aqui, não é? Então não há uma diferença. Eu não tenho nenhum poder sobre você do adivinhar, do achar. Não. Estamos aqui numa relação por igual, não é? Então, isso é uma abertura, Clara, para que o paciente ali já se sinta à vontade. Porque de frente para ele, não é, está alguém que está ali tal qual, não é? Claro que o terapeuta ele tem mais essa visão dessa escuta, ele já vai trazer uma outra questão, mas está ali de igual para igual. Sim. É humano, né, também. Sim, E aí, como humano, a gente já sentiu algumas dessas coisas e o que não sentiu, a gente tem essa abertura também para conseguir, né, compreender o outro. então é interessante até no mundo de hoje como as relações elas estão distantes, não é? É uma coisa que também a Beatriz ela enfatiza aqui e você também trouxe logo no início, não é? Como tudo está muito distante, as pessoas estão distantes, não é? As relações elas são muito ali que superficiais. E nós, seres humanos, seres relacionais, seres que necessitamos da vivência, da convivência em sociedade, sentimos essa ausência, sentimos essa carência, né? Então, acaba que a clínica é essa ponte, né? Essa relação terapêutica, o amor terapêutico, esse amor de acolhimento acaba que ele se torna também, não é? Transforma esse ambiente da clínica num ambiente totalmente diferente do que a gente encontra hoje nas relações. Sim.
É um espaço muito diferente do que a gente vê, né? São ali 50 minutos, uma hora que você está totalmente disponível para outra pessoa. E hoje, qualquer ambiente que a gente vá, quando você está conversando com alguém, do nada a pessoa mexe ali no celular, olha para outra coisa, né? E quando a pessoa chega ali no ambiente terapêutico, ela se dá de conta com a pessoa que está ali para ela, né? Disponível, disposta para ouvir, disposta para perceber, além do que é falado, né? Além do que é expressado, né? Mas os gestos, os movimentos, né? As emoções que não são faladas, mas que a gente percebe. E aí isso tem uma potência muito grande, né? Porque o outro ele não está ali só para ser um objeto, né? A gente vê aquela pessoa como uma pessoa realmente, né? Como uma pessoa que sofre, mas também como uma pessoa que tem potencialidade. Então a gente está ali para confirmar essa pessoa, né? Para ter esse acolhimento, essa aceitação, e não como algo que a gente vai passar a mão na cabeça, né? Que a gente vai concordar. Mas quando a gente fala nesse sentido do acolhimento e da confirmação, é de olhar para aquele ser humano como uma pessoa que tem fraquezas, que tem alguns adoecimentos e que não é por conta disso que torna ela menor, né? E que ela pode sentir isso. Muitas vezes ela é julgada, ela escuta algumas coisas antes de ir para a terapia, né? De que não pode sofrer, de que não pode chorar. E a gente, como psicólogo, a gente tá lá para dizer, para validar aquela dor, né? Para validar aquela pessoa, né? A gente olha para além do sintoma. E muitas vezes aquela pessoa já vem como se ela mesma fosse um sintoma, né? Como se ela fosse um adoecimento. E aí, tanto esse amor na relação terapêutica, né, que a Bia fala, faz com que ela veja que ela é muito para além daquilo, né? Que ela não é só uma pessoa que é rotulada, né? Que tem um diagnóstico. E muitas vezes ela tá ali por relações que são mais tóxicas, né? De relações que não são tão saudáveis. E aí, na própria terapia, ela vai se dar conta com alguém que está disponível para ela, né? E vai perceber ali que, de repente, em outras relações existem outras pessoas assim, né? Não sei se já aconteceu com você, mas eu escuto bastante algumas pessoas, até sem ser no processo terapêutico, começou a fazer terapia, terminou o namoro, né? Terminou não sei o quê, começou a fazer outra coisa. E muitas vezes, isso nunca é por causa do psicólogo, né? Mas pelo processo que vai sendo feito ali, que a pessoa vai se dando conta de quem ela é, né? Do que ela precisa, de quais são as necessidades dela, né? E a partir disso, às vezes ela vai olhando e vai refletindo sobre as relações que ela tem e vê que não faz tanto sentido assim, né? E vê às vezes que não é valorizada nessas relações. Então isso tende muito a acontecer. E aí a Bia, ela fala muito bem disso, né? De enquanto a gente olha para esse outro, ele começa a se olhar para ele também, né? Então, ele começa a ter esse amor por ele. A relação terapêutica, nesse processo de amor, faz com que ele se olhe também e tenha esse amor próprio, né? Que antes ele não tinha tão desenvolvido assim. Principalmente porque a gente é ensinado e é criado num amor tido como condicional, né? Que ela pontua um pouquinho, se você quiser falar também sobre. Mas eu acho interessante, né? Como a criança, se fizer alguma coisa, ela tende ali a achar que não vai mais ser amada. E às vezes a gente vem com esses padrões, né? De comportamento, de relacionamentos, de fazer tudo pelo outro, de fazer muito, né? Às vezes até de se apagar um pouquinho, com esse medo, né? Desse amor ele acabar. E aí a relação terapêutica, ela não é desse amor condicional, né? A gente não espera que o outro traga alguma coisa pra gente e a gente também não vai oferecer ali, a gente não vai salvar outra pessoa, né? A gente não vai dar uma fórmula que vai resolver a vida, mas a própria presença, né? A própria disponibilidade que a gente se coloca faz com que ele acesse isso, né? E aí traz esse amor que é incondicional, né? Que a gente não espera que algo aconteça ali para de repente terminar aqui a relação, né? Não é isso. E até nos incômodos que aparecem, né? Porque também aparece. Sim, com Que certeza. o amor que a gente está falando não é aquele amor do sentimento, né? Então, existem emoções que não são tão agradáveis assim também no processo terapêutico, né? A gente sente às vezes raiva, a gente sente tristeza, né? A gente se sente frustrado também às vezes ali em relação ao paciente. E até isso é comunicado para ele, né? Claro, se for só algo nosso, depende da gente, a gente vai trazer isso para o processo terapêutico, né? Mas às vezes isso é da relação, né? E esse paciente, ele nunca percebeu isso em outra relação. Então, quando a gente traz isso para ele também, né? O próprio discordar
o próprio frustrar faz com que ele tenha também um processo de crescimento, né? Porque é algo ali num processo de amor, né? Mas um processo também muito bem direcionado, digamos assim. A gente vai colocar isso de uma forma muito específica, né? Então, tem um direcionamento, não é sobre o paciente que a gente está falando mal ou está discordando, né? Mas sobre, às vezes, uma forma de lidar que não é tão saudável assim, né? E que muitas vezes é o que traz o sofrimento também nas relações dele ou até com ele mesmo. É interessante essa sua fala, porque me vem muito a questão cultural que nós temos, não é? A questão do amor condicionado, não é? Do si, como você bem falou, na nossa infância, é muito a questão cultural nossa. É uma questão já enraizada dos nossos pais, que já aprenderam com os nossos avós, não é? E como isso ainda chega na clínica, pessoas que não conseguem dar um não. Não aquele não por vingança, não aquele não por maldade, mas o não o não onde a pessoa ela vai saber onde é o seu limite naquele não. Então, quantas pessoas foram condicionadas durante toda a sua vida a sempre dizer sim, 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 sim a seus pais ou a algum outro parente, justamente por causa dessas questões. E essa questão da condicionalidade, né? Essa questão cultural. E acaba que durante a sua vida vai replicando sempre isso. Outro ponto que você falou, que eu acho super interessante, e que na relação é muito quebrado, e também é um ponto super cultural nosso, por exemplo, a questão do homem não chorar. Né? Quantos homens na clínica chegam e que às vezes precisam, digamos que, aprender até a expressar suas emoções através do choro, não é? E a Gestalt terapia, ela é interessante porque naquele momento o simples perguntar, o que é que você está sentindo? Né? O que você está sentindo? Não é? E às vezes as pessoas, eu sinto uma dor. Onde é essa dor? Aqui. Né? Então, às vezes aquelas pessoas que tentam ali engolir o choro, não é? Passam muito, às vezes, homens passam muito, fica passando a mão, as mãos nos olhos, passando, 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 e a gente convida a refletir, o que é isso? Por quê? Como é você estar todo o tempo passando as mãos? Né, nos seus olhos. Então acaba que esse tipo de gesto vai trazendo ele a sua própria realidade, aquele próprio sentimento, né? E vai até mesmo que ali se conhecendo um pouco nesse aspecto, né? E ainda nessa questão cultural, né, o que chega muito na clínica é homens que não conseguem expressar suas emoções através do choro, né, justamente porque aquilo, o homem não chora, isso ainda é muito presente, né, e acaba que homens passam isso para seus filhos também, né, mas é interessante, não é, que na vivência clínica, e a Gestalt ela permite isso, de quando nós sentimos que tem uma emoção ali que precisa ser expressa, justamente através de uma lágrima, através do choro, não é? E aí nós notamos, nós percebemos que o paciente quer, mas ao mesmo tempo se segura para aquilo, e a gente pergunta, o que você está sentindo? Não é? O que você está sentindo neste momento? Né? E acaba que eles falam, eu sinto uma dor. Né? Isso onde dói? Isso dói aqui. Então aquela ânsia, aquela não permissão, acaba que gera neles, não é? Não permissão de chorar, acaba que gera essa dor, esse incômodo, esse entalo na garganta, como nós chamamos no popular. Mas são muito recorrentes essas vivências. E essa relação terapêutica, não é? O amor, a acolhida, com o tempo, acaba que faz com que essa expressão venha acontecer. Né? Esse entendimento da necessidade humana de expressar seus sentimentos e tudo, vem acontecer naquele ambiente, porque ali, com o tempo, com o vínculo, com o estabelecer da relação, ele vai notando, vai percebendo que ali é um ambiente onde ele está sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica a tudo o que ele diz. Né? Uma coisa interessante também
para se falar quanto à relação, a relação terapêutica não é também só o amor, amor, amor. Há necessidade também ali da firmeza. Não ser rude, jamais. O terapeuta não pode ser rude, mas ele tem que ser firme também em dados momentos, né? Para que o paciente ele possa também tomar conta de determinadas situações, né? Então, o terapeuta ele pode chamar ali atenção para determinados pontos, né, que nós também sentimos, na permissão que nós temos de sentir, que é necessário ser pontuado, que é necessário ser trago à tona, digamos assim. Existe até alguns acordos, né, terapêuticos que a gente faz, mas aí mesmo com esses acordos, baseado na relação ali que o outro tem, algumas coisas a gente vai acordando de novo, né, com o outro. E é interessante, Matheus, quando você fala isso, porque a gente sente também, né, um incômodo. E essa relação é muito da gente colocar ali pro outro para ver como é que o outro vê, né? Porque muitas vezes ele nem percebe, né? Às vezes vem com a necessidade ali de outras relações e tá só repetindo, né? Então é uma repetição cristalizada que a gente fala. E aí nesse processo terapêutico, quando a gente questiona, né, isso, quando a gente coloca, quando a gente tem essa firmeza, diferentemente de outras relações que muitas vezes é só para apontar, né, e às vezes coloca o outro ali como uma vítima, a gente traz isso nesse processo de ter um conhecimento, né, daquele outro, ter um conhecimento sobre si, de se responsabilizar a partir desse momento que ele identifica, né, essas formas de agir. E aí até em relação, às vezes, a atrasos, né, a desmarcação, a gente tem muito isso também de colocar para o outro para entender como é que esse movimento, né, como é que ele faz isso em outros relacionamentos também. Porque muito do que aparece no setting terapêutico que a gente chama, né, é a forma como o outro tem de lidar, né, com outras pessoas. E às vezes ele não entende porque sente algumas coisas ou porque o outro trata de determinadas maneiras, né. Às vezes o outro também não sabe explicar. E aí esses desencontros que acontecem também na terapia, né, faz com que isso seja colocado ali, às vezes ele até identifica algo que acontece em outra relação, mas ninguém nunca explicou, né, mas ele nunca entendeu. Então até esses desencontros que acontecem, eles são potencialidades também, né, para a relação, da forma como a gente usa isso para um crescimento do outro. Às vezes não, né, às vezes o outro ele não vai dar o match, né, com a gente, porque apesar de ter a gestalterapia como essa abertura, cada gestalterapeuta é diferente, né? E cada consulente, cada cliente que vem é diferente também. Então, às vezes, tem coisas que a gente não consegue dar ali para o outro no sentido de quem a gente é, né? E talvez seja importante para aquele paciente encontrar, de repente, outra pessoa que faça mais ali, que tenha mais a ver com ele, né, com as vivências, com essa identificação que é muito importante que tenha. E aí até isso da gente colocar, né, a gente tem essa abertura de colocar, olha, como é que seria, né, como é que você está vendo o processo? Eu sempre pergunto muito para os meus pacientes, né, e quando eu falo isso, faz sentido, né, sempre colocando aquela pessoa no processo. Tem alguma coisa que a gente percebe que está estranho, a gente coloca também para o outro, né, para saber o que é que ele acha, sempre nesse entendimento de ser o melhor, né? Ou favorecer o melhor para aquele cliente. Que às vezes, inclusive, vai ser não ficar com a gente, né? Às vezes algo que a gente também não tem domínio, né? E que a gente conhece um colega ou um amigo que tem um domínio melhor, né, em determinados assuntos. Então, o amor condicional também está baseado, incondicional está baseado nisso também, né? Nesses aspectos que não está no nosso controle, mas que quando a gente percebe, a gente pode colocar também, né, para o outro. É interessante essa fala, porque de acordo com o passar do tempo, das sessões, surge ali a necessidade até de feedbacks, não é? Pelo menos tem pacientes que necessitam, não é? Bem como o próprio terapeuta para também poder estar ali alinhado com o que a terapia vai se caminhando e tudo bem direitinho. Então, às vezes surge essa necessidade. Como nós estamos evoluindo? Quais os caminhos nós estamos trilhando e quais os resultados que a gente já começa a observar nesta caminhada. Mas até o paciente, não é? Você que é paciente, ter também esse entendimento da humanidade, né? A parte humana do terapeuta naquele momento, naquela vivência. E
a parte do terapeuta, como você falou, de compreender também os seus limites, não é? Até onde pode ir, até onde pode alcançar, não é? É algo que é bastante importante, ter essa visão e fazer o encaminhamento para quem de fato consiga trabalhar melhor ou levar para a supervisão, não é? É interessante que vocês saibam, né, quem é paciente, que nós psicólogos precisamos de ter uma supervisão, ter alguém também que possa nos acompanhar, além da nossa própria terapia, não é? Para nós podermos receber os pacientes e dar também esse melhor de nós, né? Apesar de que em uma das leituras para hoje, não é? Eu não me recordo qual foi o autor que disse que na primeira, sempre os casos que a gente tem na nossa vivência pessoal, sempre esses casos aparecem no setting terapêutico, mesmo de frente com as nossas questões. Eu acho que foi no de pessoa a pessoa, né, que você indicou. Então aparece justamente isso, né? E por isso dessa vivência nossa também, nós que proporcionamos essa relação amorosa no setting terapêutico, nós também devemos buscar dessa relação em outro setting, claro que nós, como pacientes. E aí até a Beatriz Cardella fala sobre isso, né? Que esse amor, ele não é em todas as sessões, não é em todos os momentos, né? Esse estar disponível que você foi falando, Maltese, às vezes ele vai ali para um caminho que é no que é possível, dentro do que é possível, né? Nós como humanos também somos afetados, mas isso não faz com que toda a vida a gente tente ali, né, tá melhorando. E aí até um ponto que para mim tá aparecendo muito, que é da IA, né, da inteligência artificial, dos protocolos prontos, né, de como manejar determinados pacientes, determinados transtornos, sintomas, né, como se todos os pacientes fossem se dar com aquela forma, né, com aquela receita, com aquele padrão. E aí é algo que fica até enraizado na gente, né, de que muitas pessoas chegam ali dizendo, né, eu não sei agir sobre determinada coisa, né, eu ajo de formas diferentes. E aí que bom, porque o processo de adoecimento é justamente quando a gente tem essa cristalização, né? Esse paralisar, sempre agir da mesma forma, mesmo que a situação às vezes peça outra coisa, quando a gente age da mesma forma, a gente não está entendendo quais são as nossas necessidades, né? E aí essa inteligência artificial, muitas vezes, a forma como nos é colocada, é como se fosse dar ali todas as respostas, né, para o outro, sendo que a gente não precisa de resposta, né? A gente precisa encontrar as nossas próprias respostas, né? O paciente precisa encontrar as próprias respostas, os próprios caminhos, e a relação terapêutica, ela ajuda justamente nisso, né? Ponciano fala muito sobre isso, Heissner, própria Beatriz, né, fala que o processo de cura é o processo que envolve o paciente, né? A gente cuida, o Ponciano fala um pouco sobre isso, a gente cuida do paciente, né? Não é a gente quem cura como terapeuta. E a partir desse cuidado, o paciente, ele se cura sozinho, né? Então, precisa ter esse cuidado de uma forma muito diferente para cada pessoa, né? Para cada relação. E aí, como é que a gente usa um protocolo? Como é que a gente fala em uma terapia em que é igual para todas as pessoas e como é que isso vai funcionar? Né? E que não tem nem ali o nivelamento do humano, né? Do sentir, do perceber. Como é que aquela pessoa coloca isso para algo que não tem sensação, que não tem emoção, né? E aí qual o retorno que ela teria também, né? Será que não teria mais comportamentos ainda padronizados, né? Ainda mais distantes um do outro e ainda mais nesse querer que as coisas sejam como a gente quer, né? De ter respostas, mesmo que aquilo não caiba para a nossa realidade, né? Porque acaba que também não tem o entendimento de qual a necessidade daquela pessoa. E ainda envolvendo essa questão da relação terapêutica, quantos pacientes, uma coisa até que você também mencionou, né? Eu só queria até frisar, quantos pacientes chegam muito mais que seres humanos, são um laudo, são diagnósticos, né? E nessa relação a gente tenta desmistificar isso, não é menosprezando jamais aquele laudo, aquele diagnóstico e tudo, mas como nessa relação terapêutica, né? E nessa relação fraterna, nessa relação de amor fraterno, nós buscamos trazer para o nosso paciente que acima de tudo aquilo ali,
não é? A sua humanidade, não é? E como é bom sentir que eles vão entendendo no decorrer deste processo terapêutico o quão humano eles são, não é? Ao ponto de ter suas compreensões sobre suas determinadas questões e nessa vivência ir buscando cada vez mais os alívios, digamos assim, para as suas demandas. Então, como a relação terapêutica ela proporciona isso, como o vínculo terapêutico ele vem a proporcionar isso, não é? E claro, é ver o brilho nos olhos, não é, deles nesse ponto. É muito interessante. Isso. A gente traz uma perspectiva que a própria Gestalt fala, né, dessa integração, né, de ver o outro como um todo. E aí muitas vezes eles veem como se fosse esse diagnóstico, né, e a gente faz essa integração de ver que são partes, né, e aí que não é só uma parte que vai compor eles como se eles fossem só aquilo. Já se encaminhando para a finalização do nosso bate-papo, do nosso podcast, eu queria trazer só aqui uma rápida reflexão, não é, 2 pontos que a Cardella ela apresenta quanto o que ocorre, né, nessa relação terapêutica, não é? Como ela chama até aqui, no relacionar-se amorosamente, não é? E nas descobertas que essa relação vem a proporcionar. E o que me chamou a atenção foi entregar-se, sem que isso signifique submissão ao outro, e sim a possibilidade de encontrá-lo, não é? E também uma coisa interessante, o falhar, cometer enganos e ainda assim ser amado. Como a relação terapêutica ela proporciona isso, não é? Não me cansa, não me sai do pensamento como o setting terapêutico ele proporciona uma acolhida, um acolhimento totalmente diferente, não é? Muitas das vezes diferente do que estamos por aí nas outras relações. E encontramos também quanto dessa carência humana por esse afeto, por esse acolhimento. Isso. E teve outra frase também, Matheus, que eu achei muito interessante, que acho que a gente pode ir finalizando com ela, né? Sim. Que ela descreve muito bem, meio que uma conclusão do tema, que fala assim, na página 75. Sem amor, não podemos tocar o outro em sua profundidade, nem compreender o seu mundo. Sem amor, não há técnica nem instrumento que possa ajudar o outro a renascer e acreditar em si mesmo. Sem amor, não há atitude que crie cumplicidade, intimidade e confiança. Não é possível encontrar verdadeiramente alguém. Sem amor não existe diálogo e não é possível estar com o outro. O amor torna o trabalho psicoterapêutico pleno de sentido. O amor faz do nosso trabalho não só ciência, mas arte. Clara, muito obrigado pelas partilhas, pela sabedoria partilhada, não só comigo, mas também quem está nos assistindo e nos ouvindo. Obrigada também, Matheus. Obrigada, pessoal. Caso vocês queiram encontrar a gente ainda, né, pra gente continuar conversando ou trocar alguma ideia, né, vamos deixar aqui os nossos Instagrams, né, também. O meu é psi.claraliz. O meu é Maltês Psicólogo. E nós estamos aqui no Centro Clínico Integrado, onde aconteceu essa gravação. Né? Também somos profissionais da psicologia nesta casa. E vamos nos encontrando por aqui, em outros podcasts, em outros momentos, para a partilha, para o amadurecimento dessa relação. A clínica de terapia, a clínica em psicologia, é esse espaço. Espero que tenhamos deixado essa mensagem para vocês. Muito obrigado a todos e até breve.